Bom dia a todas e todos. Eu sou Marilúcia Moura, jornalista de ciência, coordenadora do projeto Ciência na Rua. Nós estamos começando aqui o nosso segundo webinar, conjunto com a Rede Covida, do SIDAX Fiocruz, e com a agência Bore. É um prazer estar aqui nesse segundo webinar com vocês, né? Nós vamos tratar hoje de possibilidades e limites dos testes de coronavírus. E, para isso, estão aqui nesta sala virtual as seguintes pessoas. O Manuel Barral é médico, imunologista, voltado em especial à pesquisa em imunorregulação de doenças parasitárias, principalmente leishmanioses e malária. É pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Bahia, e é vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação da Fiocruz. Ele foi professor e foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e foi diretor de Cooperação Internacional do CNPq. Aí nós estamos aqui também com a professora Esther Cerdeira Sabino. A professora Esther foi líder da equipe que concluiu no Brasil o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 apenas 48 horas depois de registrado o primeiro caso de Covid-19 no país. Desculpem. Ela é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e foi diretora do Instituto de Medicina Tropical também da USP. É investigadora principal de 2 programas dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, um deles vinculado à identificação de biomarcadores para doenças tropicais negligenciadas, e é coordenadora de um projeto PIT da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, voltado a biomarcadores de infecções provocadas por arbovírus. E, não sei se já aparece aí para vocês, a Jaqueline de Jesus, Jaqueline Góes de Jesus. Ela está tentando entrar. Não sei se vocês já estão vendo. Estou aqui. A Jaqueline. Me vê? Jaqueline, ligue, por favor, seu vídeo. Aí. Olá, Jaqueline, bom dia. Bom dia. Sim, estou lhe ouvindo. Perfeito. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui. Legal. A Jaqueline é jovem pesquisadora e também uma das líderes no sequenciamento do novo coronavírus. É mestra pela Fiocruz Bahia e doutora em Patologia Humana e Experimental pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente desenvolve pesquisas como bolsista da FAPESP em nível de pós-doutorado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, o IMT-USP, no âmbito do Centro Brasil-Reino Unido para Descobertas, Diagnose, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus. E aí nós temos aqui também um colega jornalista, o Herto Escobar. Ele é jornalista especializado na cobertura de ciência e meio ambiente, é repórter especial do Jornal da USP, colaborador internacional da revista Science. Vocês devem tê-lo visto longamente como repórter do jornal Estado de São Paulo, onde ele esteve de 2000 até 2018, e onde abordou temas que abrangem pesquisa básica, política científica, desenvolvimento tecnológico e inovação. Bom, antes de passar a palavra para a primeira pessoa, eu queria só lembrar que esse webinar tem, hoje, nós temos 3 organizações na organização desse webinar. Além do próprio Ciência na Rua, né, que é um projeto voltado à investigação e disseminação de novas formas de divulgação científica para jovens de 14 a 25 anos, em especial nas camadas de mais baixa renda. E daí o Tiago Marconi, que é o editor executivo do site do Ciência na Rua, pode botar o nosso link, do nosso site. A Rede Covida
Foi criada pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, SIDAX Fiocruz e Universidade Federal da Bahia. E o mais importante para essa rede é sintetizar e coordenar com urgência as evidências científicas sobre a pandemia, e para isso conta com cerca de 80 pesquisadores debruçados sobre a literatura publicada todos os dias sobre os diferentes temas relativos à Covid-19. E sua comunicação quer encontrar canais e formas para atingir as periferias urbanas, as comunidades tradicionais, ribeirinhos, extrativistas, etc. O site é covid19br.org. E a agência Bore, que foi organizada para dar mais visibilidade à ciência brasileira junto à sociedade do país, e para isso dirige-se especialmente aos jornalistas. Lançada em fevereiro último, logo se viu ante a necessidade de fazer um esforço especial para apoiar os colegas na cobertura da pandemia, juntando estudos e relatórios sobre o tema e listando pesquisadores como fontes para assuntos específicos. O site da Bore é abore.com.br. A agência Bore, assim como Ciência na Rua, são apoiados pelo Instituto Serrapilheira, e a Bore, além disso, é apoiada também pela FAPESP. Bom, depois dessa apresentação, eu gostaria imediatamente de passar a palavra para Manuel Barral Neto, pedindo que ele fale um pouco, aborde essa questão dos testes na visão do epidemiologista, com larga experiência que ele é. Pronto, Barral, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar nesse grupo, né, de pessoas assim, muito representativas desse momento, tanto da ciência, Esther e Jaqueline, quanto da comunicação, do jornalismo. Marilúcia, uma amiga já de bastante tempo, e Ayrton, que a gente acompanha há um bom tempo também a produção. Então, é realmente um prazer esclarecer um pouco sobre isso. Bom, primeiro, chamar a atenção de que, provavelmente, esta é a primeira crise em saúde em que os testes ganham tanto protagonismo como essa. Normalmente, não se fala tanto sobre os testes, se fala muito mais sobre a parte clínica, do efeito, né, de como é que isso se dá, da própria progressão nas pessoas, na comunidade, mas não se fala tanto de teste. Por que o teste passou a ser tão importante nessa enfermidade? Dois aspectos importantes aí para a gente pensar. Um deles é o fato de que você tem transmissão, isso se soube rapidamente, mesmo antes da pessoa ter sintomas. Os indivíduos infectados, mesmo antes de ter sintomas, eles podem transmitir. O vírus tem uma multiplicação na via aérea superior, de tal maneira que ele pode ser transmitido já nessa fase. E, posteriormente, se identificou que mesmo indivíduos que não fazem sintoma em nenhum momento, que não ficam doentes, também transmitem, que são os de transmissão assintomática. Né? São indivíduos que não têm sintomas, ele não vai procurar nenhum serviço de saúde, porque não está sentindo nada, mas ele tem o vírus e pode transmitir. Isso, então, criou essa situação de que era necessário fazer testes para detectar quem estava infectado, porque você não tinha somente a clínica, não ajudava, não identificava todo mundo. Então, essa é a primeira situação. A gente tem uma enfermidade que tem uma característica que exige testes para que a gente entenda o padrão de transmissão. Bom, também tem outras aplicações, mas eu vou me centrar nessa mais central aqui. E aí a gente tem que pensar que há dois grandes grupos de testes, né? Testes que são voltados para a detecção do material do vírus, do RNA do vírus, onde estão os testes de biologia molecular, o RT-PCR, como o teste realmente bastante usado hoje. Eu não vou me alongar nos RT-PCR, porque não me arriscaria a fazer isso com Esther e Jaqueline aqui presentes. Então, eu vou só citar que esse grupo de testes é um grupo de testes que são voltados para a detecção do vírus. Então, para que eles sejam bem aplicados, é necessário os cuidados de saber
coletar o material apropriadamente no local em que o vírus está, etc., mas isso eu não vou entrar nesse detalhe. Eu vou falar mais um pouco sobre o outro grupo de testes, que são os testes em que a gente já busca evidência de que a pessoa infectada está fazendo uma resposta imunológica. Então, não estamos mais buscando a presença do vírus, estamos buscando a evidência de que o indivíduo está fazendo uma resposta contra o vírus. E, basicamente, esses testes, inicialmente, são logo de resposta imune humoral, a presença de anticorpos, que nos vão indicar essa presença do início da resposta imune. Primeiro, com a imunoglobulina M, a IgM, que é uma imunoglobulina produzida em torno aí do 5º dia e demora um pouco mais, pode aparecer um pouco antes, isso não é tão rígido assim, mas, em geral, você tem níveis muito baixos antes do 3º, 4º dia de sintomas, de infecção já é mais tempo, mas 3º, 4º dia de sintomas para você ter um IgM mais detectável. Não adianta fazer o teste sorológico muito cedo, porque o risco de um falso negativo é grande e vai lhe dar uma falsa impressão de que você não montou a resposta imune. E, por outro lado, esse teste ele vai realmente estar positivo em 75% das pessoas já com 10, 14 dias, e a partir de 14 você espera já numa faixa de 90% que esteja positivo. Então, esse é o primeiro aspecto, quer dizer, a gente está falando de 2 grupos de testes que identificam aspectos diferentes e devem ser usados, então, apropriadamente para se complementar. Um teste não substitui o outro, os 2 testes são necessários para entender a presença e a eliminação do vírus e o desenvolvimento da resposta imune e uma eventual proteção. Eu estou dizendo eventual porque a presença de anticorpos contra o vírus, em geral, indicam proteção. Mas nós não temos evidência ainda na COVID-19 de quanto essa proteção é efetiva. É muito provável que níveis elevados de anticorpos se correlacionem com proteção, mas ainda não há evidências sólidas o suficiente para fazer uma conclusão sobre isso. Então, nessa perspectiva, do ponto de vista individual, por que a gente pediria o teste sorológico, o teste de resposta imune, para a detecção de anticorpos? Basicamente, para ver se o indivíduo já está teoricamente ou potencialmente protegido, e com isso ele teria uma perspectiva de voltar às atividades normais, ele já não tem tanto risco de se contaminar de novo. E, em geral, a gente espera que ele vai manter essa proteção por pelo menos 1 ano, se ele fez uma proteção sólida nesse momento. Então, isso nos daria uma identificação dos indivíduos que já podem retomar suas atividades com uma certa garantia de que estão protegidos de uma nova infecção. Certa garantia, de novo, com os cuidados necessários. Há relatos já na Coreia de casos de pessoas que voltaram a testar positivo para o vírus. Não está claro se foi uma reativação, se foi uma nova infecção. O relato ainda não é completamente claro sobre isso, mas devemos ficar alertas se essa proteção vai ser tão efetiva mesmo quanto se espera. O segundo aspecto é a gente fazer esse teste em grupos populacionais para ter realmente o que se chama de imunidade comunitária ou, de uma forma mais pesada, imunidade de rebanho, que significa que quando você tem muita gente que já responde ao vírus, você começa a dificultar a transmissão do vírus e mesmo indivíduos sem anticorpos acabam tendo também uma proteção pela dificuldade que o vírus tem de se disseminar na população. Então, essa imunidade a gente só pode avaliar fazendo resposta de anticorpos num grupo grande de indivíduos na comunidade, porque essa proteção vai depender da frequência com que os indivíduos já apresentam resposta positiva. Então, são objetivos diferentes na detecção e na avaliação individual ou coletiva. E com isso eu cheguei nos meus 7 minutos, e aí vou parar por aqui e a gente depois segue na conversa. Legal, obrigada, Barral. Eu vou passar agora a palavra à professora Esther Sabino, e também com o mesmo tempo que o Barral teve, terá para fazer sua exposição desse problema dos testes do coronavírus, do seu ponto de vista de quem fez enfim, tratou do sequenciamento, liderou o sequenciamento do vírus do SARS-CoV-2.
Então, eu vou só completar e focar mais na parte diagnóstica, é uma coisa que eu também trabalho muito, que é com diagnósticos de infecções e biomarcadores de doenças infecciosas. Essa questão do teste chamou também muita atenção, porque todo mundo mostrou que os países que estavam fazendo um número maior de testes tinham tido a capacidade melhor de controlar a sua epidemia. E essa questão do teste também mostrou a dificuldade que o Brasil tem na produção desses testes. Ainda poucas empresas produzem no Brasil e muitas partes, componentes dessa produção ainda são importados. Então, existe uma dificuldade de você rapidamente produzir localmente, como não foi o caso da Coreia, que já rapidamente colocou um grande número de testes e ofereceu esses testes para toda a população. Então, porque eles têm já uma infraestrutura de produção de teste melhor do que a nossa. Sim, existe produção local, mas ela não foi capaz da demanda enorme que surgiu de uma hora para outra. Então, o que eu acho também importante de passar para as pessoas, sim, é importante ter os testes, mas é importante que esses testes sejam avaliados, indicados no melhor momento de serem usados. E também é importante ter a noção de que não adianta só fazer o teste. Quer dizer, o teste vai ter que estar vinculado a um programa de controle das pessoas que são contactantes das pessoas positivas. Então, o desenho de resposta, provavelmente, para a gente poder controlar e tentar sair da imobilidade que a epidemia nos colocou, vai depender muito da nossa capacidade de fazer testes e de achar onde está acontecendo, onde que está tendo transmissão ativa nos grupos populacionais. Você tem que ser muito rápido para achar essas pessoas e para bloquear elas de transmitir para mais pessoas. Então, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir diminuir, liberar sem grande risco a mobilidade das pessoas. Então, hoje nós estamos numa fase que a gente tem que rapidamente pensar em processos e formas de testar a população e principalmente os contactantes das pessoas que são detectadas como positivas. Então, tem que aumentar a oferta do teste de PCR, que o Manuel falou, que são os testes que detectam o vírus ativamente, e achar formas de seguir todos os contactantes rapidamente. Eu acho que é essa a questão chave para que a gente possa tentar achar os locais de alta transmissibilidade e bloquear populações de forma mais efetiva. Isso vai depender de sistema de informação, vai ter que ser uma coisa muito rápida, vai ter que usar toda a infraestrutura de web para poder fazer um programa desse tipo, muito diferente do que a gente está hoje acostumado no SUS, que ainda está muito ligado à resposta local, com as pessoas da área da família que visitam determinadas regiões, mas vai ter que ser alguma coisa associada a isso, que é muito interessante, que o Brasil tem estabelecido, a ferramentas de informática que possam rapidamente dar a esses grupos que estão trabalhando com a população a indicação de que eles estão ligados a alguém que teve positivo. Então, você pode ter uma pessoa numa comunidade, mas se viesse a informação que essa pessoa teve contato com outra pessoa positiva de outro lugar, rapidamente essa comunidade precisa estar informada e a gente precisa criar formas de diminuir a transmissão. Assim, olha, vocês não sabem ainda, não tem nenhum caso, mas tem grande chance de aparecer nas próximas semanas. Então, eu acho que o que a gente tem que trabalhar na ciência agora é tentar achar formas de melhorar mais a nossa capacidade de seguir os contactantes dos casos positivos. Acho que era isso que eu queria falar, que eu acho que é diferente, mais do que falar, talvez a Jaqueline queira falar sobre a especificidade dos testes, ou eu vou deixar para ela a questão do sequenciamento. Muito obrigada, então, Esther. Estou abrindo aqui a palavra para Jaqueline. Jaqueline, é com você agora. Muito obrigada, Marilúcia. Eu, na verdade, até ia fazer uma parte dos comentários que a doutora Esther já falou sobre a questão de a gente ter esse cuidado com os contactantes.
Eu tenho recebido muitos relatos, por conta da visibilidade, as pessoas vêm me procurar falando que testaram positivos e que não sabem como proceder em relação às pessoas com quem tiveram contato. Então, eu acho que o que a doutora Esther falou é muito importante, a gente precisa ter esse cuidado com os contactantes, com as pessoas que estão ali no convívio familiar, porque, infelizmente, a população ainda não tem o conhecimento, talvez, consolidado do que deve ser feito em situações onde a gente tem um indivíduo positivamente testado dentro do ambiente familiar. Uma outra questão que eu acho importante também, e puxando um pouquinho agora para o lado do sequenciamento, também da especificidade dos testes, primeiro que a gente tem testes que tem um limite, sim, de detecção, né, dos anticorpos circulantes. Acho que o Dr. Barral já falou um pouco a respeito. A gente precisa, talvez, melhorar um pouco da especificidade dos testes, principalmente para conseguir detectar os indivíduos mais rapidamente, né, em termos de dias, porque considerando que a gente tem aí uma positividade de 75%, 80% apenas quando os indivíduos estão depois do 10º dia, então, nesses 10 dias, ele continua transmitindo, né, para as pessoas do contato, e aí a gente tem a questão da quarentena que nem sempre está sendo respeitada nas cidades, principalmente pelas questões empregatícias, as pessoas precisam frequentar os seus ambientes de trabalho, nem todos conseguiram, né, se manter em quarentena. Então, seria talvez aumentar a especificidade dos testes. A gente tem novos testes sendo lançados no Brasil. Recentemente, o Ministério da Tecnologia e Ciência informou que um teste, né, na verdade, 2 tipos de testes estão sendo lançados para o final desse mês, no final do próximo mês, um teste no final desse mês, o segundo no final de maio. Justamente são testes que não precisam de insumos, né, que utilizam sensores. Obviamente, isso ainda precisa ser testado em termos de sensibilidade. A gente precisa ter a certeza de que eles vão realmente trazer resultados verdadeiramente positivos, porque senão ocorre esse relaxamento do indivíduo ter o teste negativo e achar que ele está, de fato, não transmitindo o vírus, e ele pode estar se infectado. Puxando um pouquinho para a questão do sequenciamento, que é o que a gente faz aqui no laboratório, é importante a gente também fazer a vigilância, né, desse vírus. A gente não sabe ainda como ele está se adaptando ao ambiente, à população brasileira. Tudo que a gente tem descoberto em relação ao vírus é muito em tempo real. A gente tem aprendido com os países que passaram pela infecção inicialmente antes do Brasil e agora com a circulação do vírus no ambiente brasileiro. Acho interessante também a gente talvez fazer um screening desses pacientes que são testados positivamente, para que a gente possa entender como é que esse vírus está se dispersando aqui no Brasil. Então, a gente tem recebido amostras de diversos locais do país, mas a gente sabe que tudo isso é subnotificado pela própria capacidade hoje de testagem, né? A gente não possui um número suficiente de testes para ter o screening da população inteira. Então, a gente sabe que tudo está sendo subnotificado. Então, a importância de se testar seria justamente para que a gente possa entender como essa epidemia está ocorrendo aqui no Brasil, como ela está se dispersando, como o vírus está se dispersando na população, e também para prever novos surtos. A gente tem aí cidades, algumas regiões do Brasil que ainda não foram atingidas pelo vírus, que ainda não tiveram casos de infecção, mas a gente acredita que pelo fato da população não ter imunidade para o vírus, a gente ainda vai ter, sim, essas cidades sendo atingidas. Então, talvez a testagem em massa, ela traga informações, principalmente sobre a questão de prevenção e ações de saúde pública, para que essa infecção, essa dispersão, esse espalhamento do vírus, ele possa, de certa forma, ser prevenido. Eu acho que talvez
A minha sugestão para um momento mais futuro seria justamente, além da testagem por teste rápido, aqueles que derem positivos, que a gente consiga, talvez, então, sequenciar esses genomas e saber como esse vírus está se adaptando à população brasileira, como está havendo a dispersão. Muito obrigada, Jaqueline. Parabéns pelo trabalho também. Eu vou passar a palavra agora para o Ayrton. Ayrton Escobar, com você. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado, Esther, Manuel, Jaqueline, aí pelas falas. Acho que vou começar com uma reflexão para os colegas jornalistas que estiverem acompanhando, da importância da gente repetir incansavelmente essas explicações, né, que foram colocadas aqui pelos especialistas, de, em todas as matérias, sempre deixar claro o que é, qual é a função de cada teste, a que cada um deles se aplica, e de uma forma bem objetiva, de serviço mesmo, de informação básica para a população, para a sociedade, né? Porque no jornalismo diário a gente tem um pouco aquela regra de assim, se você já deu uma informação hoje, amanhã ela já é notícia velha, né? A gente tende a não querer repetir informações que já foram publicadas. Mas acho que numa situação como essa que a gente está vivendo, é imprescindível que todas as matérias repitam algumas informações que são absolutamente cruciais para o entendimento da situação, da emergência, né? Então, essa dos testes, que talvez seja a mais estratégica no momento que o Brasil está vivendo agora da epidemia, isso tem que ser repetido de uma forma muito clara, sempre, em todas as matérias, todo o conteúdo que for publicado a respeito desse vírus, dessa doença, né? E aí eu jogo duas perguntas para os nossos colegas cientistas, com relação ao teste molecular, né, que é o RT-PCR, em que você detecta diretamente o material genético do vírus. No momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, apesar da subnotificação, tal, a gente tem um panorama do grau de dispersão desse vírus, ele já está sendo transmitido, né, a transmissão comunitária no país inteiro. Em que situações, em que cenários esse teste molecular ainda é estratégico no sentido de conseguir, talvez, conter o espalhamento do vírus, né? Talvez em comunidades específicas ou setores da sociedade mais específicos. Quer dizer, a partir do momento que o vírus já está circulando na sociedade como um todo, quais são os pontos, os locais ou segmentos específicos onde esse teste molecular ainda pode fazer uma diferença no sentido de conter o vírus e não só de monitorar o espalhamento dele, né? E com relação aos chamados testes rápidos, né, que são os testes sorológicos, que o professor Manuel explicou extremamente bem no início da sessão, tem a questão da confiabilidade, né, dos resultados. Eles são fabricados por diferentes fábricas, né, tem vários fabricantes, então a confiabilidade de cada um vai variar de acordo com quem fabricou e com a metodologia usada. E também uma questão que, assim, eu posso fazer um teste rápido hoje, dar negativo, ser um resultado verdadeiro e ser infectado amanhã. Então, não só além de precisar fazer uma testagem em massa, tem que ser uma testagem em massa constante, né? Diversas vezes, porque se o vírus ainda está circulando, quem não está infectado hoje pode estar amanhã ou depois. Então, qual é a escala de testagem que a gente vai precisar para uma população do tamanho do Brasil? Quer dizer, adianta comprar 5 milhões de testes e aí testar 5 milhões de pessoas e botar todo mundo na rua de novo? Quer dizer, como é que a gente vai lidar com essa necessidade de testagem, né, a médio e longo prazo? É isso. Obrigado, gente. Muito obrigada, Ayrton. Eu acho que eu vou passar já diretamente, porque tem várias perguntas do público aqui que está nos assistindo. Eu vou primeiro lembrar que hoje os jornais trouxeram notícias de 2 testes em larga escala, que seriam, primeiro, um teste rápido
está sendo feito, né, um trabalho no Rio Grande do Sul, liderado pela Universidade Federal de Pelotas, e que, segundo os primeiros resultados dessa testagem, a contaminação estaria 7 vezes aquilo que é declarado oficialmente. Esse mesmo sistema de testes liderado pela Universidade de Pelotas, em princípio, seria aplicado para o Brasil como um todo. E, ao mesmo tempo, saiu a notícia também de um tipo de testagem diferente, não o mesmo teste rápido, diferente, em São Paulo, né, liderado pelo CEPEM e vários grupos de pesquisa, né? Então, nós acordamos hoje, lendo os jornais impressos do dia, com notícia de 2 processos, 2 programas de testagem em larga escala no país, quer dizer, um em larga escala no país, que é o que se prevê do Rio Grande do Sul, e o outro mais localizado em São Paulo e uma determinada região da cidade de São Paulo. Eu gostaria que depois os pesquisadores comentassem sobre esses testes, se viram notícias sobre isso, mas eu queria já também deixar algumas perguntas do público que está nos assistindo. A Brena Santana pergunta o seguinte: o teste por RT-PCR traz resposta positiva mais precocemente do que os testes de detecção por anticorpos? Em pacientes assintomáticos, nos primeiros dias de infecção, qual a melhor opção de teste? Um pouco do que vocês já falaram, mas ela pergunta especificamente. A Adriana Seber pergunta: quem tem IgG, IgM e PCR, todos positivos, continua transmitindo? E do YouTube nos chega a pergunta de Michele Diniz, para a doutora Esther. Doutora Esther, estão sendo relatadas falhas nos testes importados. Tecnicamente, já se sabe onde estão as falhas dos testes rápidos? E Diego Rodrigues pergunta: o Brasil tem capacidade de testar em larga escala? Conseguiremos produzir ou importar testes a tempo? Passo a palavra, eu vou abrir para os 3 pesquisadores aqui, não sei quem vai querer responder primeiro, vou deixar liberado para todos. Posso falar? Em relação aos testes, a pergunta, realmente, os testes de biologia molecular são positivos antes, é o teste da fase aguda, e é preferencialmente usado tanto para os casos assintomáticos como para os sintomáticos. É lógico, o caso assintomático, você não vai testar todo mundo, então, em geral, você vai testar alguém que está ligado a um indivíduo que seja PCR positivo. Então, a pessoa que ela produz anticorpo e continua, como a pergunta que alguém fez, IgG positivo, IgM positivo, se ela continuar PCR positivo, é assumido que ele ainda está transmitindo até ficar PCR negativo. Na China se usavam 2 testes PCR negativos para você definir se ela poderia sair da quarentena. Foi esse um critério, não que a gente saiba a melhor forma de você definir isso, e principalmente depende muito da quantidade de testes que você dispõe para você ficar repetindo, e se a prioridade não deveria ser as pessoas que estão sintomáticas, para você detectar o máximo possível onde está tendo infecção ativa. Então, eu acho que é uma pergunta que acho que foi o Ayrton fez, como pensar, quer dizer, os testes de biologia molecular são muito mais caros. Mesmo a gente nunca vai conseguir produzir na quantidade para você ficar testando a pessoa várias vezes, porque a pessoa vai ficar talvez 7 dias positivo. E então ele pode ser uma boa ferramenta para a gente detectar em que regiões está tendo atividade da infecção. Mas nós vamos ter que pensar em bloquear os contactantes, independente de ter ou não o resultado de PCR positivo. Então, eu acho que o caminho você vai continuar usando, principalmente para diagnóstico dos casos ativos,
e ter um sistema de bloquear todo mundo que teve contato com essa pessoa, independente de você ter teste ou não. Porque se o teste for negativo, ela pode ficar positiva no dia seguinte. Então, ao invés de você focar tanto em querer fazer todos os testes de todo mundo, nós talvez aqui tenhamos que colocar essas pessoas num raio ao redor de um caso confirmado positivo em quarentena. Então, não vai ser tão específico como pode ser na Coreia, talvez você tenha que aumentar. Então, essa é uma das sugestões que eu teria para como que a gente tem que trabalhar. Então, é fundamental ter esse teste de sensibilidade no início. A outra pergunta é em relação aos testes de anticorpo. Eu acho que tem um pouco de confusão de como as pessoas liberaram se os testes eram bons ou ruins, porque eles realmente começam a ficar positivo depois do 10º e melhor ainda depois do 14º dia. Então, se esses testes rápidos foram avaliados com amostras de pessoas recentemente infectadas, eles não iam ficar bons mesmo. Então, a primeira coisa é definir quando que você vai usar o teste rápido, e ele não vai... É que as pessoas usam muito o teste rápido para infecção para dengue, e isso as pessoas estão acostumadas ao teste rápido, mas para o Covid-19 não vai poder ser usado como é usado para dengue. Então, ele é um teste que só vai ficar positivo, na melhor das hipóteses, com 10 dias pós início dos sintomas, às vezes depois. Então, o uso dele tem que ser programado, talvez, para esses contactantes das pessoas. Então, você bloquear as pessoas que estão ligadas a um PCR positivo, só fizer PCR se ele tiver sintoma, mas ele não está transmitindo porque ele está isolado, e depois de 14 dias você testa a sorologia para ver realmente quem pegou, e aí você conseguiu bloquear uma infecção aguda e, ao mesmo tempo, você deu retorno para as pessoas que ficaram isoladas, que se ela já pegou e se, de alguma forma, ela está, se é que isso for provado, eu acho que, parcialmente, eu acho que as pessoas vão ficar imunes à reinfecção, pelo menos por um período de tempo, quem tiver produzido anticorpo. É o que acontece na maioria das vezes com a maioria das doenças, não teria por que essa ser tão diferente assim também nisso. Então, eu acho que a gente vai ter que juntar e pensar programas que juntem as duas coisas, as duas capacidades do teste, ver a nossa capacidade de testagem e organizar sistemas de oferta para otimizar, porque não vai adiantar a gente querer fazer sorologia populacional, que a gente não vai também dar conta disso. Então, temos que ter testes mais baratos e talvez esses serem usados nos contactantes de forma racional, né, para os que ficaram assintomáticos depois de 15 dias. Um dos problemas que vai acontecer é que realmente a produção de anticorpo é menor nas pessoas assintomáticas. Então, a taxa de pessoas que soroconvertem e que tiveram a doença é maior do que aquelas que tiveram infecção, mas não tiveram sintomas. Então, vai ser um pouco menor a sensibilidade dos testes sorológicos. Agora, de qualquer forma, é fundamental que a gente avalie todos os testes que estão no mercado e de uma forma sistemática, que a gente tenha o mesmo painel para avaliar todo mundo e o mesmo entendimento de como analisar para dar um laudo melhor sobre a sensibilidade e especificidade de todos os testes que hoje estão no mercado no Brasil. Obrigada, Esther. Estou passando para Barral, Jaqueline. Qual dos dois vai falar primeiro? Barral está sem... Reforçar o que Esther falou, no sentido de que a mensagem foi testar, 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 mas isso só não basta. O teste tem que vir com uma estratégia. O que é que a gente quer interpretar do resultado dos testes para realmente fazer uma intervenção no curso da epidemia, né? Então, eu acho que essa é a primeira grande mensagem. A gente não tem que pensar o que é que para fazer e o que é que como é que a gente combina os testes para obter as informações necessárias para a tomada de decisão. E isso vai depender, identificação de clusters familiares, onde é que está havendo transmissão, identificação de resposta de imunidade comunitária. Então, tudo isso a gente tem que fazer um grande plano e esse grande plano ser, então, baseado em evidências que os testes fornecem. Mas é preciso ter essa estratégia. Barral, só uma dúvida. A gente sabe muito pouco até agora sobre isso, né? Onde é que estão os clusters, onde é que as coisas
Como é que elas se distribuem? Exatamente, porque como a gente tem uma restrição em testes, esses, principalmente do RT-PCR, né, pela questão do custo, mas também pela questão das possibilidades de fazer. Então, o volume que será necessário para uma informação apropriada. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que pensar nessa estratégia de como isso é usado. E aí tem duas mensagens importantes que eu acho que a gente não pode perder. Uma é que, na verdade, essas projeções para o país são complicadas porque a epidemia não tem a mesma velocidade em todos os locais. A gente está falando de ondas diferentes e dentro até do mesmo estado, quer dizer, as grandes cidades vão ter uma velocidade de aqueles pontos em que tem mais trânsito de pessoas, etc. Como é que isso se comporta? E isso não significa que na Amazônia vai ser diferente. A gente está vendo que Manaus está num ritmo de epidemia completamente diferente do interior do Amazonas e assim vai. Então, claramente, a gente tem que ter uma estratégia geral adaptada a condições locais, né? As previsões precisam ser realmente assim, micro-regionais quase, porque não vai ser no mesmo tempo. Pode ser muito parecido, mas uma medida indicada não é necessariamente boa naquele momento para todo mundo. Você vai ter que ter essa adaptação do que é que precisa em cada local. Então, nesse ponto é que eu acho que a gente tem que pensar realmente nessa mensagem. O país é distinto em vários aspectos e também na epidemia. E a outra mensagem importante é que, na verdade, nossa convivência com esse vírus está apenas começando. Depois do pico agora dessa onda e quando diminuir o número de casos, o problema não acabou. Ele vai mudar, ele não vai ter essa mesma intensidade com que a gente está vivendo no momento, mas o que todas as modelagens mostram é que a gente vai ter ainda várias ondas posteriores, né? Então, essa estratégia tem que incluir também essa fase pós a primeira curva. Quando a primeira curva decrescer, como é que a gente se comporta para a identificação de novos casos que estejam surgindo, como é que está aparecendo isso, como é que a gente vai controlar. E aí os testes continuarão sendo muito necessários, mas eles não são a única forma da gente fazer isso. A gente tem que combinar isso com várias outras estratégias que envolvem monitoramento de dados do sistema de saúde, envolve uma vigilância ativa, envolve o envolvimento de toda a atenção básica, quer dizer, de que o pessoal da atenção básica esteja atento para isso. Então, claramente, a gente vai precisar fazer um número de testes absolutamente grande na pós-curva, primeira curva epidêmica. E aí entra o que Ayrton lembrou, quer dizer, a gente tem uma população enorme, como é que vai fazer isso? Tem várias estratégias. Estratégia de amostragem, quer dizer, tendo uma estratégia, sabendo o que a gente quer pesquisar, como é que a gente faz amostragens apropriadas para saber como é que anda a situação. E o outro aspecto é também, na hora em que a gente já não tem uma transmissão tão alta como agora, esses testes podem ser feitos em pool. Você reunir um grupo de amostras e fazer o teste. Se aquilo der negativo, nenhum deles tinha. Se der positivo, você eventualmente quebra separa e faz no PCR ou a sorologia, e nos casos individuais. Nesse momento, isso não é apropriado, porque deve dar uma frequência muito elevada de pools positivos e você teria dois trabalhos, fazer o pool e depois fazer os outros. Mas quando a gente estiver numa fase mais calma, monitorando novos aparecimentos, isso pode ser uma estratégia para você racionalizar o número de testes feitos. Então, existem várias possibilidades da gente usar. E o meu último comentário nessa rodada é sobre a pergunta que foi feita sobre a possibilidade de produção nacional. O que a gente está falando aqui não tem nenhum grande mistério, tudo já é conhecido, é possível fazer. O que, na verdade, a gente está no momento da ciência brasileira que tem anos que está muito subfinanciada. A gente pegou os grupos científicos com muito pouco recurso para fazer uma intervenção mais rápida nessa situação. Então, está com uma dependência enorme de tudo vindo do exterior, né? Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que refletir na pós-primeira curva. Essa situação e essas epidemias, a gente nota que elas estão vindo com uma certa regularidade. Essa epidemia não é a única. A gente tem outros vírus aí potenciais de fazer danos. Então, é necessário que a gente comece a pensar realmente numa viabilidade de ter produção local de aspecto, começar a trabalhar na intercrises
para não ficar nessa situação de dependência tão grande como nós estamos no momento. Quer dizer, a Europa também já sentiu essa necessidade, também eles tiveram também problemas semelhantes, exceto talvez a Alemanha, que como tem um parque que produz isso, ela conseguiu manter essa sua testagem sem grandes traumatismos, mas isso também é uma reflexão fora da área da ciência estrita, mas da ciência econômica, da ciência biológica, mas da ciência econômica, como é que a gente tem que manter essa atividade científica e atividade empresarial relacionada com isso para o saúde, quer dizer, debatida. Como é que, na verdade, esse impacto econômico que a gente tem na sociedade e também o preparo disso, da parte de economia e de investimentos, para as novas perspectivas em saúde pela frente. Os modelos todos estão dizendo que a gente tem que conviver com isso até 2022, porque não vai ter uma vacina. Se a primeira vacina testada for efetiva, ainda assim a gente está falando em mais de um ano. E se ela não for efetiva, a gente não sabe quando terá uma vacina efetiva. Então, é preciso ter um preparo sem contar com a vacina. Se a vacina vier, ótimo, mas é preciso ter um preparo mesmo sem ela. Ok, muito obrigada, Barral. Jaqueline, você gostaria de comentar um pouco essas questões? Sim, puxando esse gancho do Dr. Barral em relação a gente ter que conviver com isso provavelmente por mais 2 anos, talvez 3 anos, a depender de como a gente tiver a efetividade da vacina, é importante deixar claro também, e talvez isso, eu ouvi o Ayrton falando que tem alguns jornalistas, né? Acho que para a questão da população, a população ainda não conseguiu compreender que esse não é um período que a gente vai passar de quarentena, isolamento, distanciamento social nessa primeira curva, e depois a gente volta à nossa vida normal. Provavelmente a gente vai experimentar aí novas ondas, né, novas curvas menores, obviamente, de infecção pelo coronavírus, mas que essas medidas que estão sendo tomadas hoje, elas não podem ser relaxadas completamente. A gente tem observado que em outros países, na China, por exemplo, já está experienciando essa segunda curva, essa segunda onda de infecção, mesmo depois de medidas tão restritivas, como a China fez. Alguns outros países do hemisfério norte já vão experimentar essa segunda onda de infecção. Então, no momento que a gente começar a voltar às atividades normais dentro da sociedade, é preciso ter muito cuidado, porque a gente não vai voltar à normalidade do que era antes, né? O nosso normal agora vai ser diferente. Então, talvez alertar a população, ou talvez fazer uma campanha educativa para a população, primeiramente para explicar essa questão da testagem que a doutora Esther falou, de testar os clusters familiares, e a gente ter ali o isolamento e distanciamento dentro de um cluster familiar, e em seguida a testagem, seja por teste rápido, esperando os 14 dias, para a gente ter uma medida mais efetiva. Mas é preciso também informar que essas medidas de distanciamento social, elas vão continuar, elas vão precisar sendo continuadas ao longo de um tempo, porque senão a gente volta a ter picos de infecção. Considerando que a quantidade de pessoas infectadas no momento, mesmo com a subnotificação, ainda é baixa, né, se for comparado com a população total do Brasil, a gente ainda vai ter muitos indivíduos em situação de vulnerabilidade, ou propensos a adquirir a infecção e espalhar cada vez mais. Então, serão os próximos anos, a gente ainda vai precisar ter, talvez, períodos de quarentena, eu acredito, né, períodos espaçados de quarentena, para que a gente possa ir cada vez administrando as ondas que vierem surgindo no momento. E também tem essa questão das coisas não acontecerem na mesma velocidade, da mesma forma, que foi bem que o Dr. Larral falou. Os estados, eles têm apresentado diferenças nas ondas, né, dentro do próprio estado e em relação ao país. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um modelo de curva, que eu acho que todo mundo acha que está acontecendo no Brasil como um todo, mas a gente tem cidades ou estados específicos que ainda não tiveram o início de suas curvas ou ainda estão na fase exponencial da curva. Então, os picos, eles serão diferentes para cada estado, para cada cidade, de acordo com a forma que esse vírus ele vai dispersar.
Então, acredito que as medidas de educação populacional, elas precisam ser reforçadas e a gente ainda vai precisar passar por mais períodos de quarentena para que a gente possa, cada vez que surgir uma nova ascensão da curva, a gente conseguir, então, fazer o que a gente chama de achatamento. Ou seja, nós vamos passar todo o tempo nesta coisa de faz um pouco de quarentena, relaxa, faz de novo mais um pouco, até que se tenha um horizonte de controle mais efetivo enfim, da infecção. Nós temos montes de questões aqui que chegaram tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Tem uma pergunta tem uma questão uma questão mais direta. Eu queria depois que Ayrton quisesse comentar ou complementar algumas perguntas, também falasse antes das respostas dos outros. Mas eu vou ler algumas das questões que estão aqui para a gente continuar a discussão. Estamos quase no nosso limite de tempo, mas tem muita coisa. Bom, o José Carlos Pereira Currais, que foi um profissional afastado por Covid positivo, diz o seguinte: cumpriu o afastamento de 14 dias, e aí ele pergunta: é necessário fazer RT-PCR antes de retornar ao trabalho ou basta estar assintomático? Mas aí tem perguntas mais gerais. O professor Ernon Shaimovich, ex-presidente do CNPq, né, nos diz o seguinte: ele cumprimenta todos os participantes, parabéns a todos, e aí diz que seria útil se pudessem comentar o artigo do Fernando Rainer, que é biólogo, publicado hoje no Estadão. A menção essencial do Fernando Rainer, segundo o próprio Shaimovich, é da necessidade de estratégias nacionais e locais, que eu acho que é o que a Jaqueline, por exemplo, acabou de comentar, e o Barral e a Esther também tinham falado um pouco, estratégias nacionais e locais para enfrentar o hoje e o amanhã desta e das próximas pandemias. E para isso se necessita de interlocutores federais, estaduais e municipais. Aí ele pergunta: como organizar esses diálogos? Né? Tem uma questão do Carlos Danilo Cardoso Mato Silva. Existem testes rápidos autorizados pela Anvisa para a detecção de anticorpos totais e aqueles testes que discriminam IgG e IgM. Qual deles tem maior sensibilidade? Aí, a Nádia Rory pergunta: que estratégia de teste seria adequado na situação de uma casa de repouso que teve um caso identificado entre os residentes? Esse residente já foi removido para o hospital e a casa estava com proibição de entrada e saída de moradores e proibição de visitas há 3 semanas. Nenhum dos funcionários havia apresentado sintoma, mas presume-se que um deles foi a fonte de transmissão e continua trabalhando, já que não foi identificado. Seria adequada uma testagem de todos os funcionários, com teste de anticorpos, antígenos ou PCR? Seria necessária a testagem de todos os moradores, considerando que existem quartos com 2 a 4 pessoas? Eu, por hora, vou deixar essas 3 questões e quero saber se Ayrton também não quer falar agora, deixar alguma questão. Vamos precisar de mais 1 hora aí, hein, Marilúcia? A gente só tem no máximo até 12h15. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, então, que eu acho que vai permear várias das outras questões que foram colocadas, né? Sobre uma coisa que está sendo foi proposta nos Estados Unidos, imagino que esse debate vai chegar aqui também com força aí nos próximos dias, que é de você, no planejamento da saída da quarentena, da volta para a rua, digamos assim, né, a uma quase normalidade, de você fazer o tal do passaporte da imunidade, né? Você vê quem já pegou o vírus e desenvolveu uma resposta imunológica, você faz um teste, dá positivo na sorologia, e essa pessoa está livre para voltar ao trabalho e circular na cidade de uma forma geral.
Queria saber o que vocês pensam disso, se isso realmente, do ponto de vista epidemiológico, faz sentido, e se essa seria uma boa utilização dos poucos testes que a gente tem no momento, né, para começar a liberar as pessoas da quarentena. Os pesquisadores com a palavra. Então, eu acho, quer dizer, posso estar otimista, mas eu acho que provavelmente a presença de anticorpo vai ser uma boa forma de você saber as pessoas que poderiam talvez estar mais liberadas com uma mobilidade maior. Eu vou nesse caminho. Aí, quem testar antes é que eu acho que vai ter que ser bem pensado. Depende muito do número de testes que tiver disponível e depende muito do número de como a instituição queira voltar a trabalhar, vai querer fazer isso com seus funcionários. O importante é detectar o indivíduo que está transmitindo agudamente. Então, você pode usar, ao invés de fazer estudos de buscar fazer em todo mundo, você pode também ir atrás, através de mecanismos que se chama de snowball, que um vai pegando o outro, e fazer através de um ponto inicial, de uma semente, que é um indivíduo sintomático e PCR positivo. Isso é uma saída que eu acho que talvez fosse mais bem usada a nível populacional numa cidade. Se a empresa tem capacidade de testar, ela vai ter que pensar que ela vai ter que testar sempre, em vários momentos, e talvez em alguns momentos ela tenha que parar. Ela vai ter que fazer, ela vai saber quem é positivo e negativo, mas ou ela só vai liberar quem é positivo de trabalhar, ou se ela quiser fazer, ela vai ter que estar fazendo sistematicamente nos negativos, para poder ver uma forma de detectar logo uma transmissão. E sempre fazer a PCR quando tiver algum caso sintomático, que é uma medida indireta de você detectar uma infecção ativa. No caso dessa clínica, eu acho que o correto seria sim, provavelmente foi algum funcionário. No Hospital das Clínicas, os primeiros casos que apareceram eram de profissionais da saúde, mesmo antes da gente ter infecção dentro do hospital. Então, teve a política de fazer sempre a PCR dos funcionários que tivessem qualquer tipo de sintoma. E eu acho que sim, teria que fazer teste primeiro, se ocorrer um caso em todo mundo que está, todas as pessoas que estão dentro daquela clínica, todos os funcionários com técnica de PCR, para tentar mais rapidamente isolar aqueles que estão positivos. Esse seria o melhor jeito numa clínica que aconteceu isso. Você realmente não detecta, é o lugar onde, de repente, todo mundo vai ficar doente. Então, tem que ser uma conduta rápida. Aparecer um caso é o sinal de que tem casos assintomáticos lá e que você precisa detectar o mais rapidamente possível, e aí a indicação seria o teste molecular. E eu também queria só fazer um comentário. A gente tem uma proposta, a gente está fazendo um estudo grande na cidade de São Caetano, em que a gente organizou um serviço de testagem de todos os sintomáticos. São 2 semanas agora, e a gente está querendo começar agora a desenhar algum programa para os contactantes daquela cidade. É uma ideia que o Instituto de Medicina Tropical fez, junto com a Prefeitura de São Caetano, e a gente está achando uma oportunidade interessante de avaliar possíveis modelos de como fazer isso a nível municipal. Aqui, respondendo a pergunta da pessoa Herbert. Eu vou deixar no Manuel Parral, acho que quer falar alguma coisa. Eu queria puxar de volta um ponto importante que foi mencionado numa outra perspectiva, que é sobre a qualidade dos testes, né? Os testes não estão bons, etc. Esther falou, eu acho muito claramente, que isso depende exatamente do que se você utilizou corretamente o teste, quer dizer, na época certa, do ponto de vista de indivíduo. Eu queria só pegar esse mesmo raciocínio e levar para a questão do desenvolvimento de imunidade. Você pega hoje um teste, mesmo que seja o teste rápido, que é o mais fácil de fazer numa população grande, com facilidade logística, né? Porque você pode fazer também no teste tradicional de anticorpo de ELISA, mas isso vai exigir uma coleta de sangue mais sofisticada, transporte, etc. Então,
a logística muda muito. Mas, assim, e aí você aplica hoje numa população, você tem 1 ou 2% positivo, você vai dizer, esse teste não está bom. Quando, na verdade, se espera mais do que isso mesmo de reação hoje em dia. Quer dizer, se ele detectou 1 ou 2%, provavelmente o teste está detectando tudo que tem, porque pela época de epidemia que nós estamos e pela fé que vai ter na população, não deve ter muito mais gente do que isso, percentualmente, com anticorpos hoje no momento. É diferente completamente se você fizesse num grupo de que teve a doença. No grupo que teve a doença, você vai ter quase 100% positivo. Mas se você está fazendo na população em geral, sem ter um direcionamento prévio da exposição, da doença, etc., a frequência vai ser baixa mesmo. Então, o teste em si, você não pode garantir que aquele teste é ruim, porque você está... Depois dessa onda epidêmica, quer dizer, quando nós tivermos a primeira onda, o esperar é que a gente vai ter entre 1%, 2%, 10% de soropositivos. Então, mesmo após essa primeira onda, ainda será baixa essa epidemia. Desculpe, a frequência de pessoas na população em geral com soropositividade. Então, claramente, isso a gente tem que levar em conta na avaliação de um teste. Quer dizer, isso tem que ser tudo planejado para você não falar mal do teste, quando, na verdade, a sua amostra está dando o que você podia esperar. A amostra não está errado em si o teste. Então, é preciso muito pensar no ambiente hospitalar, no ambiente de recuperação de um indivíduo, o valor preditivo positivo do teste vai ser elevado. Na população em geral, isso vai ser muito baixo, porque depende da frequência daquele evento na população que você testa. Então, eu acho que essas são, às vezes, a gente assim, um resultado que faz sentido cientificamente, mas que é mal interpretado, porque as pessoas acham que aquela frequência está muito baixa e imaginam que estaria muito mais. Mas tem que ter muita cautela nessa hora e, de novo, voltando, é que a gente tem que ter um plano claro do que a gente quer testar. Então, na comunidade, vai ser importante fazer logo estudos, saber qual é a nossa linha de base e saber depois se isso está aumentando ou não. Mas, nesse momento, não se espera uma grande frequência de positividade se você testar nas comunidades. Então, é um pouco entrar muito nos detalhes assim, dos casos individuais, porque isso é sempre complicado, tem muito nuance aí que tem que ser avaliada. Às vezes é uma pessoa que tem comorbidade, então você tem que fazer uma indicação um pouco diferente de uma outra situação. Então, os casos individuais ficam muito sujeitos a você levar tudo por um plano muito geral e que pode não se aplicar ao caso específico. Então, é só essa cautela aí da gente fazer essas interpretações. Jaqueline? Você não está... Estava sem som. Desculpem. Não, imagina. Falando aqui que eu concordo com o Dr. Barral em relação a essa questão, nós como cientistas, por estarmos acostumados com a forma como a gente analisa e a gente avalia a questão de sensibilidade dos testes, da gente compreender que existem limitações para a testagem, então a gente tem uma ideia um pouco diferente do que a população espera. É importante, sim, ter cuidado com esses casos específicos, principalmente porque a gente tem recebido muitos comentários de casos específicos que a gente não sabe o background, a gente não sabe qual que é a representatividade daquilo dentro da população. Eu acho que é isso. Ok, olha... Pronto, Jaqueline? Posso fazer uma rápida intervenção? Dá tempo? Dá tempo. Eu ia pedir o seguinte, Ayrton, eu ia falar 3 perguntas, infelizmente, das muitas que a gente tem, eu iria finalizar com essas 3, mas você pode fazer sua rápida intervenção, depois eu faço as 3 perguntas. Não, só ouvindo a Esther, a Jaqueline falar, como fica muito claro que a gente tem um primeiro desafio a superar, que é conseguir ter os testes, né? Mas uma vez que a gente tiver os testes na mão, se você não planejar muito bem
como esses testes vão ser usados, aonde, quando, de que forma, não é uma solução, né? Quer dizer, tem a primeira urgência, a gente precisa ter o produto na mão, mas você pode ter o produto na mão e não conseguir as respostas que você precisa se você não usar esse produto da forma correta, né? Então, só para ressaltar aí a importância crucial do planejamento e das políticas públicas, né, dos gestores públicos de planejarem de forma adequada o uso desses testes, uma vez que eles estiverem disponíveis, senão não vai adiantar muita coisa. Obrigada, Ayrton. As 3 perguntas últimas que eu vou poder fazer, porque a gente tem uma limitação de tempo, e aí eu vou pedir que, ao tomarem as palavras, as questões, vocês também já façam as considerações finais. Seriam, primeiro, do Felipe Schroeder Frank. Os testes de anticorpos testam IgM e IgG. O IgM, imunidade de momento, ao passo que o IgC indicaria uma memória gravada, o IgG. Gostaria de saber se já sabemos e como sabemos qual é a estrutura molecular destes anticorpos, uma vez que esse vírus é relativamente novo. Também gostaria de saber se pode haver imunidade cruzada com outros membros da família dos coronavírus. Acho que não vai dar para responder tudo isso, não, mas vamos lá. Diana Lúcia Moreno, para todos os panelistas, e os casos de reinfecção que já estão sendo sinalizados, o que as informações de reinfecções podem significar na prática? Eu acho que, de certa maneira, essa questão da reinfecção já foi abordada aqui. E, para finalizar, é de um anônimo. Obrigada pela iniciativa. Tem algum contato que a mídia possa usar para falar com os especialistas? Tem. Tem, por exemplo, a agência Bore, né, que dá uma lista enorme dos especialistas e para aqueles que são jornalistas e que estão inscritos na agência Bore. Eu acho que, com essas perguntas finais, eu vou pedir, então, porque a gente está realmente com o tempo quase estourado, vou pedir que eu vou inverter um pouco a ordem, vou passar de Jaqueline para Esther Barral, depois o Ayrton, para a gente fechar. Então, Jaqueline. Eu estou tentando aqui retomar a pergunta do Felipe, que ele fez várias perguntas, na verdade, né? Em relação ao IgG e o IgM, né, a gente tem os anticorpos, biologicamente, acho que o Dr. Barral talvez possa comentar um pouco melhor sobre isso, porque ele é a especialidade dele, mas os anticorpos, eles são produzidos pelo nosso organismo e eles possuem uma estrutura pré-definida. Dentro dessa estrutura, a gente tem porções que são constantes e porções que são variáveis, e são essas porções variáveis que são específicas para cada vírus, cada micro-organismo que a gente tem contato. Então, em termos de estrutura, não sei se existe já estudos de cristalografia para entender qual que é a estrutura tridimensional, se existe algum estudo já relacionado com a questão dessa estrutura especificamente falando, mas a gente sabe que existe um padrão de estrutura desses anticorpos que contém a região variável específica para cada vírus ou outro micro-organismo. E ele falou sobre a questão da reatividade cruzada. Inicialmente, não foi relatada ainda a reatividade cruzada. O que a gente tem, na verdade, é justamente essa dificuldade de ter a sensibilidade, ou talvez o tempo que a gente gostaria de usar para a testagem dos testes rápidos. A gente gostaria de, com 4, 5 dias, a gente já ter esses testes sendo sensíveis, mas isso também depende da biologia, da produção desses anticorpos, então eu acho que seriam essas. E a outra pessoa que falou sobre... Você pode me recordar? Acho que a segunda pergunta...
Está sem som, não consigo ouvir. Agora. Os casos de reinfecção que já estão sendo sinalizados. Existem duas hipóteses, né, para esses casos, a gente ainda não tem um consenso científico a respeito. Uma hipótese que seria de reativação do vírus, então não se trata de uma reinfecção, mas de uma reativação do vírus que ficou latente no organismo, e a outra que seria de reinfecção no sentido dos indivíduos infectados na primeira vez não terem gerado uma resposta imune e que seja adequada, permitindo assim, então, a manifestação da doença novamente por uma nova infecção. Nenhuma das duas hipóteses tem evidências, né, científicas. O que a gente tem são relatos que aconteceram no continente asiático, mas ainda precisam realmente ser estudados. Eu, particularmente, não acredito na hipótese da reinfecção, talvez sigo mais um pouco a linha da reativação viral, principalmente em indivíduos que têm uma redução da imunidade, uma baixa da imunidade durante o período de infecção, que a gente também ainda não tem consenso. Então já existem relatos de pessoas que passam 24 dias com esse vírus sendo detectado no organismo. Então a gente tem aí a média dos 14 dias para os sintomas e para a formação de uma resposta, na verdade a detecção de uma resposta imune, mas ainda não sabemos quanto tempo o vírus poderia ficar no organismo do indivíduo e aí poderia sim ser reativado. Obrigada, Jaqueline. Vamos para a Esther. Então, eu vou só fazer o comentário geral, já que a Jaqueline já respondeu as perguntas, e eu concordo com o Escobar, e eu acho que o momento agora é pensar como usar os testes, desenhar projetos que vão ter que ser vários, vão ter que ser testados em diferentes populações. Uma coisa é uma cidade do interior, outra coisa é um grande município, outros são municípios intermediários. Nós vamos ter que ter propostas, vamos ter que colocar essas propostas muito rapidamente. Eu acho que esse deveria ser o foco. Além de avaliar todos os testes, a gente tem uma ideia melhor de como eles, qual a performance deles nas diversos tipos de população e como eles poderiam ser usados dentro dessas ideias de programa. Não vai ter uma ideia só, vão ter várias ideias, e quanto mais forem testadas rapidamente, melhor. Muito obrigada, Esther Sabino. Manuel Barral Neto, sua vez. Bom, primeiro, registrar a pergunta de Hernan, que é muito bom, Hernan está assistindo. E a pergunta, lógico, dele é crítica, né? Quer dizer, a gente vai chegar a ter estratégias para uso, mas como acertar isso com todos os atores envolvidos, autoridades municipais, aí provavelmente vai ser a parte mais difícil, mas é algo que a gente tem que enfrentar, né? Quer dizer, tem que pensar em como fazer isso, e a nossa esperança, talvez meio positivista, é de que se a gente tiver uma estratégia tão sólida e tão clara, a gente vai conseguir que o convencimento seja importante nessas esferas. Lógico que eu sei que tem uma dose de otimismo talvez exagerada no que eu estou falando, mas é a única forma que eu vejo pela frente. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho desse aspecto do anticorpo. Jaqueline explicou bem de que a gente tem, a molécula de anticorpo varia pouco, exceto em determinadas regiões, que são onde exatamente ela encontra o material estranho a nós. Quer dizer, no vírus tem proteínas que podem ser parecidas com as nossas e a gente, em geral, não faz uma resposta contra as nossas proteínas. Você acaba respondendo a coisas que são diferentes do nosso organismo. E como é que a gente sabe o que é que vem pela frente? Esse vírus não existia. Como é que o nosso anticorpo vai reconhecer isso? Basicamente, é porque a gente tem um grande repertório dessas variáveis que é gerado em todos nós, e tem aspectos genéticos, etc. E esse grande repertório a gente tem que usar contra tudo que chega diferente, né? Nessa busca, a gente depende do que a gente sabe responder, do que a gente sabe reconhecer. Então, uma pessoa, por exemplo, pode reconhecer uma proteína que é fundamental para o vírus penetrar na célula e ele vai se proteger rapidamente. Provavelmente são os assintomáticos, são as pessoas que
conseguem neutralizar o vírus rapidamente, porque tem no seu repertório tem as moléculas apropriadas para isso. Outras vão responder por uma proteína que não é tão crítica para o vírus. Então, você vai ter nesse indivíduo uma resposta imune, mas ela não vai estar neutralizando o vírus, ela não vai estar lhe protegendo tanto. Então, é por isso que não importa só se tem anticorpo. Em nível populacional, sim, porque tende a ser boa. Mas no nível individual é necessário distinguir se a resposta é uma resposta neutralizante ou não. Então, esses aspectos são muito... É aí que entra, por exemplo, você fazer uma vacina, porque na vacina você faz uma resposta imune já dirigida para as proteínas importantes. Você induz o sistema imune aí no ponto crítico do vírus, vamos dizer. Enquanto isso é o agente todo na infecção, a gente escolhe com o nosso repertório. A vacina, mais ou menos, seleciona aquilo que a gente deve induzir com maior intensidade. Então, é um pouco da explicação assim, mais biológica, geral, de por que a gente responde tão diferente. Isso acontece com todos os agentes infecciosos. Agora, no caso de um agente novo, como é esse, isso fica mais saliente. Quer dizer, nas outras infecções, todo mundo já mais ou menos conviveu, já teve seleção natural, já teve muita homogeneização dessa resposta. Quando chega um agente novo, esse aspecto da escolha dos alvos é mais crítica. Então, talvez mais do que entender do vírus, do anticorpo, entender ao que a gente está induzindo. E no caso desse vírus já se sabe pelo menos duas proteínas importantes, uma proteína de espículo e uma proteína de capsídeo, que tem sido usado muito para os testes de ELISA. E é por isso que, quando se faz o teste assim, a gente, de alguma maneira, já vai ter uma ideia se a resposta é protetora, porque está respondendo para antígenos que são antígenos fundamentais para um aspecto da sobrevivência viral. Então, é um pouco, assim, fechando assim, esse panorama da compreensão biológica da nossa proteção, né? E aí, realmente, assim, foi interessante, muita coisa ficou fora, mas eu acho que a gente cobriu de forma geral. Assim, a mensagem é: nós temos dois tipos de testes diferentes, com objetivos diferentes, eles serão usados agora, continuarão sendo necessários na fase pós-epidemia, mas para que a gente, além de fazer teste, faça boas decisões, a gente tem que ter um plano muito claro para fazer isso. A Itália testou provavelmente mais por população do que a Alemanha, e os resultados são muito diferentes. Então, não é só número de testes, é como a gente interpreta esses testes e como toma decisões a partir dessas informações, né? Então, muito isso. Obrigada, Obrigado. Barral. Ayrton, você tem aí 1 minuto para dar seu recado. Não, meu recado é muito simples para a sociedade, de que dá para ver que assim, ainda tem muita coisa que a gente não sabe, com certeza, a respeito dessa epidemia, né? E com teste ou sem teste, gente, a única coisa, a mensagem principal agora é: fique em casa, tá? Legal, não tem cura milagrosa, a coisa não vai sumir na semana que vem, isso é longo prazo, e o que todo mundo tem que fazer agora é ficar quietinho em casa e muito torcer para as bom. respostas chegarem. Eu acho que é nessa batalha que a gente pode tentar reverter um pouco, né, ter a esperança de reverter um pouco aquilo que Maria Hermínia Tavares disse no artigo dela hoje na Folha, Pior Será Depois, onde ela, depois de uma série de considerações, diz: não tem erro, quando a epidemia passar, o Brasil estará mais triste, mais pobre e certamente mais desigual. A gente vai torcer e trabalhar para que assim não seja, não é isso? Então, muito obrigada a todos, e a todos que nos assistiram, e a todos os pesquisadores, ao Ayrton, Tiago. Valeu! Até a próxima quinta-feira com outro tema desafiador. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada.